Olá, sou o professor Isaías, de Filosofia, e hoje, dentro dessa unidade maior de trabalho, nós vamos tratar especialmente do racionalismo. Então, o racionalismo é justamente uma corrente filosófica que vai se opor ao empirismo. Então, vamos começar a tratar do assunto colocando o seguinte: o racionalismo teoriza sobre o modo de conhecer dos seres humanos, não aceitando qualquer elemento empírico como fonte de conhecimento, ou como fonte do conhecimento verdadeiro. Pois bem, então, qual é o grande papel do racionalismo? Trazer para nós aquela ideia de que o conhecimento ele é proveniente do inatismo, ou seja, das ideias inatas. Para os racionalistas, todas as ideias que temos têm origem na pura racionalidade. Assim, as ideias têm origens inatas no ser humano, nascendo conosco, em nosso intelecto, e sendo usadas e descobertas pelas pessoas que fazem melhor uso da razão. Então, nós temos pessoas que fazem o melhor uso da razão e tem pessoas que nem tanto. Porém, aquele que se aprofunda no conhecimento é justamente aquele que faz o melhor uso da sua racionalidade. Então, o pensamento racionalista, ele não vai iniciar na Idade Moderna, ele vai iniciar justamente na Antiguidade, ainda com o filósofo Platão. Como a gente já viu na aula sobre o empirismo, o Platão era professor do Aristóteles, né? Então o Aristóteles era discípulo do Platão, e eles tiveram uma desavença quanto a essa questão do conhecimento. Enquanto o Aristóteles defendia justamente as ideias empíricas, o pensamento mais voltado para o empirismo, Platão ele vai defender mais um pensamento racionalista. Então, ainda na antiguidade, Platão defendeu a teoria das ideias. Segundo ele, as coisas do mundo sensível são cópias do mundo inteligível. Então, o mundo inteligível é o mundo das ideias e o mundo sensível é o mundo das coisas. Isso quer dizer que quando nós temos a ideia de casa e construímos uma casa aqui no mundo, na realidade, não estamos colocando em prática nada mais, nada menos do que a ideia de casa que a gente trouxe do mundo das ideias, do super-Urano, né? Então, nesse aspecto, o Platão ele vai colocar que o verdadeiro conhecimento ele é proveniente do mundo das ideias. Então, continuando, no racionalismo, acredita-se que a razão é o centro do conhecimento. Os filósofos que representam essa corrente de pensamento, de argumento, então, eles dizem que o ser humano é responsável pela percepção e organização das informações, como pela razão. Agora, outra coisa também muito importante é que nós temos pensamentos de filósofos racionalistas, e como a gente teve no empirismo vários pensadores, pelo menos aqui a gente destacou alguns, no racionalismo nós também temos a mesma coisa. Então não é um único representante, embora René Descartes tenha sido o mais ilustre representante do racionalismo. Então, esse racionalismo é uma corrente filosófica que agrega os pensadores do século XVII, que acreditavam na razão como meio principal para alcançar a verdade e para alcançar o verdadeiro conhecimento. Então, nós vamos começar aí pelo principal deles, René Descartes. Então, foi o principal difusor do pensamento, de todos esses pensamentos ligado ao racionalismo. Então, defendeu a teoria das ideias inatas, então a gente já nasce com as ideias, combateu o empirismo, principalmente o empirismo de John Locke, e ele vai ter uma frase que muita gente já conhece: penso, logo existo. Então, e criou um método que nós vamos ver adiante, que é chamado de método cartesiano, que é um método para o acesso ao verdadeiro conhecimento, segundo ele.
Outro pensador do racionalismo é Baruch Spinoza. Então, Spinoza acreditava que tanto a imanência como a transcendência somente poderiam ser reconhecidas por meio do intelecto racional. Isto é, até a imanência, que era material, era fruto de observações intelectuais da razão. Então, nada de optar pelo empirismo. Mesmo o conhecimento daquilo que está no mundo, que está no dia a dia, aquilo que a gente vê, então, é um conhecimento que é organizado de conformidade com as ideias. Agora, o outro é Gottfried Leibniz. Leibniz fundamenta o conhecimento universal na racionalidade por meio do que ele chamou de mônadas. As mônadas seriam entidades separadas e fragmentadas que se juntavam, como os átomos, para dar origem a um conhecimento racional. Então, da mesma forma que os átomos precisam se juntar, a gente também, através das mônadas, juntamos as ideias, formamos as ideias, segundo esse pensador. Agora, dando continuidade, nós temos aí o método cartesiano. Então, esse método, ele é muito importante porque ele vai se contrapor àquele método que era o método dos empiristas, que era o método indutivo. Então, aqui ele vai muito direcionado para o método dedutivo. Então, as partes do método cartesiano são as seguintes: só aceitar como verdadeiro o que for evidente, claro e bem delimitado. Então, não podemos aceitar nada que seja duvidoso como verdadeiro, mesmo que isso esteja revelado num livro sagrado. Se temos dúvidas, não podemos aceitar. Segundo, dividir as dificuldades para melhor resolvê-las. Então, quando nós queremos conhecer um objeto grandioso, a gente divide em partes e vai estudar as partes para poder conhecer melhor aquele objeto de estudo. A terceira parte do método cartesiano é ir do mais simples ao mais complexo. Quando nós pegamos uma prova, um questionário para responder, como é que a gente começa? Pela questão mais fácil de resolver. Então, é isso que ele está propondo. Na realidade, a gente tem que começar daquela parte menos difícil para chegar àquelas partes mais difíceis e poder, de certo modo, traçar um verdadeiro conhecimento daquilo que se pretende conhecer. E, finalmente, revisar para verificar se nada ficou de fora, se nada foi omitido. Então, esse é o método cartesiano. Aliás, a gente tem que lembrar que René Descartes é aquele mesmo do produto cartesiano da matemática. Agora, quais são as vantagens do racionalismo? Bem, os racionalistas acreditam que há uma razão para cada objeto ou fenômeno que exista. Por exemplo, um objeto volta ao chão quando arremessado para cima. Não porque milhões de pessoas observam isso, mas porque há uma razão para que isso aconteça. Qual é essa razão? A lei da gravidade. O metal, outro exemplo. O metal é um condutor de energia porque contém cargas elétricas móveis. Ao contrário da madeira, que não tem, portanto, a madeira não é uma boa condutora de energia. Agora, o racionalismo tenta encontrar os princípios gerais já existentes, coisa que o homem não criou. Os princípios gerais já existentes por trás de cada fenômeno, que são independentes da percepção de cada um de nós, de cada indivíduo, de cada ser humano. Muito bem. Agora, assim como o racionalismo ele tem vantagens, ele também tem desvantagens. Então, quais são? Então, o racionalismo sugere que as pessoas nascem com ideias inatas, ou seja, com verdades em um assunto em particular, como o conceito de matemática, que são parte da nossa natureza racional e nós precisamos apenas trazê-las à superfície. No entanto, como sugere o filósofo John Locke, existem idiotas que não conhecem e não conseguem entender
noções simples, contradizendo a universalidade das ideias inatas do racionalismo. Além disso, leis ou lógica descrevendo o mundo não são infalíveis, pois podem ser baseadas em enganos humanos. Então, por que podem ser baseadas em enganos humanos? Lembra dos ídolos de Bacon? Francis Bacon falava de vários ídolos, não é? Então, esses ídolos atrapalham o verdadeiro conhecimento. Agora, nos nossos dias, o racionalismo é, de certa forma, um princípio segundo o qual a razão pode penetrar científica e filosoficamente o real, possibilitando aos homens normas de conduta e regras de ação. Então, na verdade, é isso que o racionalismo, que o racionalismo nos ajuda na atualidade. Agora, nós temos aqui, só para concluir, um pouco aquilo que é a diferença entre o racionalismo e o empirismo. De fato, quando a gente estava falando do empirismo, a gente já falou sobre esse assunto. Então, o racionalismo, ele acredita na razão. Então, concluíam que o conhecimento vinha da capacidade intelectual dos seres humanos, então os racionalistas acreditam nisso, enquanto que o empirismo acreditava que o conhecimento vinha através da experiência. Então, a grande diferença é justamente essa. Para um, o conhecimento é proveniente das ideias. Para outro, o conhecimento é proveniente dos sentidos, a experiência pelos sentidos. Então, empirismo. O conhecimento é proveniente da experiência pelos 5 sentidos externos: visão, audição, tato, paladar e olfato. O racionalismo defende que nós já trazemos ideias inatas e que o conhecimento principal é obtido por meio da razão. A razão é o grande instrumento do verdadeiro conhecimento. Então, aqui nós concluímos a aula de hoje. Eu agradeço muito aí a atenção. Peço que visitem a plataforma para que a gente possa ter um reforço desses conteúdos e desejo a todos muita felicidade no estudo, no trabalho, pela vida fora. Muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.